essa. A nossa fé nos garante isso. Deus se encarnou, Deus se tornou um de nós. Deus quis estar perto de você. Não interessa a situação que você está no presente. Não interessa os pecados que você tem neste momento. Não interessa até aqui como estava a tua vida. Interessa que Ele quer entrar, fazer presença, e a partir desta presença de Deus alterar depois, né? Conversão é um processo. Quando encontramos a Deus não ficamos prontos como no estalar de dedos, né? Conversão instantânea não existe. O que existe é uma virada de chave que nos faz entender o que realmente importa na vida. Numa vida que é passageira, numa vida que é transitória, por mais que você não goste de ouvir isso, geralmente as pessoas não gostam, é a verdade. A nossa vida é transitória, é passageira. E quando encontramos o bem que realmente vale, que é aquele bem que não passa, que é aquilo que nós chamamos na fé católica de encontro pessoal com Deus, aí começa um processo de conversão. Não é sobre estar pronto de uma hora para outra, né? É sobre começar uma caminhada que vai exigir de mim e de você uma conversão constante, uma mudança de vida constante. E como é belo esse processo. Sofrido? Sofrido. Tá, Diego, mas caminhar na fé católica sofre, então eu não vou querer caminhar. Bom, então nós temos que pegar, então, rasgar as escrituras, né? Fazer de conta que Jesus não falou o que disse. Por que nós temos uma ojeriza, né? Uma repulsa ao sofrimento cristão, se nós fazemos outros sacrifícios nas nossas vidas ou não fazemos? Você não faz sacrifício nenhum? Claro que faz. Quantas vezes quem estuda precisa atravessar uma lancha, precisa renunciar a horas de sono? Você está fazendo sacrifício o tempo todo para alcançar um bem que vai ficar neste mundo, que é aquilo que Paulo fala, né? Dando exemplo, obviamente, dos atletas, quando ele diz que os atletas das Olimpíadas, né, fazem um esforço, têm todo o empenho para alcançar uma coroa corruptível, não é isso que Paulo fala? Quanto mais a coroa corruptível, ou seja, quanto mais a eternidade. Então, por que nós achamos custoso fazer um sacrifício na fé e não aceitamos quando alguém nos prega isso? E o tempo todo estamos fazendo outros sacrifícios para alcançar bens que vão passar. Então é sobre isso, isso vai revelando para nós aonde de fato está o nosso coração, porque a palavra vai dizer que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro é apenas uma busca enlouquecida por bens que passam, ali estará o nosso coração, atrelado, preso a isso. Ora, se somos de fato seduzidos por Deus, como diz o profeta, se de fato nos deixamos seduzir, como diz o profeta, precisaremos juntar tesouros onde a Escritura afirma que o ladrão não rouba nem a traça corrói, que é na eternidade, e exigirá de mim e de você sacrifícios como qualquer outra realidade da vida exige. Nós aqui achamos que vale sacrifício para tudo menos para a fé. A fé virou para nós, para muitos de nós, no Ocidente, um self-service, né? Eu vou lá, eu pego alguma coisa que me faz bem e depois eu descarto Deus. Aí eu preciso de Deus, eu vou, pego algumas outras coisas que me faz bem e descarto Deus. Então não é relação, meus caros, ou nós estabelecemos com Deus uma relação real de amizade, ou a nossa fé vai ser simplesmente uma fé rasteira. Que na primeira provação que chegar, nós vamos dar um pontapé, desculpa a palavra, na bunda de Deus, vamos botar Ele para escanteio e tchau. Porque a cruz purifica o sofrimento, vai dizer a Escritura, comprova a fé, não é isso? A fé provada, o que é a fé provada? É a fé que passa por prova, para atestar que é verdadeira, né? Para atestar que é autêntica. Mas por que raios de eu sair de casa para ouvir isso que me incomoda? Mas para que raios de eu sair de casa para ouvir que na caminhada cristã vai ter sofrimento? Não é na caminhada cristã vai ter sofrimento, meu caro, na vida tem sofrimento, meu caro. Por que na caminhada cristã não teria? Se ela faz parte da minha vida como qualquer outra realidade. Então todas as realidades humanas têm sofrimento. A diferença é que todos os outros sofrimentos, por mais belos que sejam as nossas entregas nessa direção, vão perecer, porque a nossa vida vai passar. E o sofrimento cristão, quando bem aplicado, bem vivido, os bens que são aqui adquiridos não passam, porque são bens para a eternidade. A maturidade que você adquire na fé cristã não passa. A bondade que você adquire na fé cristã não passa. A santidade que você adquire na caminhada cristã não passa. E não só não passa, como gera frutos na vida de outros. Isso sim vale a vida. Que Deus hoje possa te fazer despertar para essa realidade. Há um chamado de Deus a teu respeito. Você precisa aceitar ou negar. No fundo é isso. Nós temos vergonha de dizer, né, que vamos negar.
Parece feio, porque de fato para quem ouve é feio, não vou negar que Deus esteja me chamando. Nós podemos não verbalizar, mas a nossa conduta diária vai negando. Nós temos vergonha de dizer, algumas pessoas têm coragem, outras pessoas vão dizer, não, eu não quero saber de Deus, Deus se dane. Né? E todo mundo tem liberdade também para isso. Né? O Evangelho não é uma cadeia que te aprisiona, e não poderia ser. A fé católica não é uma fé que te bota no calabouço e te trancafia, e te fecha para o mundo no sentido de viver uma vida relativamente normal. Não é. Vocês estão no mundo sem ser do mundo, diz as Escrituras. Vocês são embaixadores. O que é um embaixador? Né? Só explicar o que é um embaixador. O embaixador da Argentina, vou pegar o exemplo de que nós temos uma Argentina no meio de nós que é consagrado. O embaixador da Argentina no Brasil, ele está no Brasil, mas ele não é do Brasil, ele é representante de uma outra nação. Quando o Evangelho diz que nós somos embaixadores, está dizendo isso, nós somos representantes de uma outra nação, que é celeste. Mas estamos vivendo aqui tal qual os outros. Um argentino que é embaixador está vendo no Brasil tal qual brasileiro, mas ele não pode perder de forma alguma a identidade dele de argentino. Então ele está sem ser, tem uma vida aparentemente normal, mas não é. Tal qual os cristãos, nós somos de uma outra nação. Então nós vamos estar apartados, né? Mas estaremos no mundo sendo sinal de algo maior. Santificando o mundo com o nosso sim. Entregando as nossas dores. Nos empobrecendo muitas vezes para enriquecer outros. Calando para não dobrar a briga. Guardando os valores enquanto as pessoas estão infelizmente cada vez mais abandonando os valores. Não precisa nem falar outra coisa. Aqui é um ambiente próprio para falar, né? Porque se você veio e você não gosta de ouvir, então não pode vir, né? Aqui é feito para rezar e ouvir. Então aqui é um lugar próprio para falar, para falar. Esse é o lugar da fala. Na rua não. Você não precisa estar na cada esquina querendo convencer a pessoa de tudo. Vai falar com a tua vida, vai escolher conforme um cristão deve escolher, viver coerentemente. E isso é a pregação muito mais forte que qualquer palavra. Então Deus tem uma missão para a tua vida. E Ele está próximo. Pega comigo 2 Coríntios, que nós vamos tomar como meditação hoje. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 e seguintes. 2 Coríntios 8, 9 e seguintes. Coríntios 8, Coríntios capítulo 8, versículo 9 e seguintes. Talvez só o 9, talvez um pouquinho mais, 9, 10 ou menos. 2 Coríntios 8. E seguintes. Diz para nós assim então, 2 Coríntios 8, 9. Preste bem atenção. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Preste bem atenção. Você consegue entender a profundidade disso aqui? Com efeito, vocês conhecem a generosidade de Deus. Nós realmente conhecemos a generosidade de Deus ou não conhecemos? Talvez essa é a primeira pergunta que já temos que fazer para nós mesmos, né? A palavra aqui foi endereçada a alguém que o escritor sagrado entende que essa comunidade de Coríntios entendia isso. Pode ser que a gente não entenda, né? Pode ser que a gente não veja Deus como alguém generoso. Aqui a palavra está dizendo que sim. E o escritor sagrado, quando endereçou a Coríntios, entendeu, eles não tinham colocado aqui, né? Que essa comunidade entendia Deus como generoso. Talvez a primeira pergunta a se fazer é essa. Como pode ser generoso, né? E aí talvez é questionamento que nós temos que fazer, né? Este Deus, se nós não entendemos o que é essa generosidade, né?
Como pode ser generoso aquele que não nos dá o que nós pedimos, por exemplo? Se ele pode dar tudo. Você vê que tem perguntas que nós não fazemos? Se Deus tem todo o poder e Ele não te dá, será que nós acreditamos que Ele continua sendo generoso assim? Você dá tudo para os teus filhos? Se dá, você estraga teus filhos. E por que teus filhos não entendem e batem a porta? Porque eles não enxergam o mundo como você enxerga. Porque você é mais maduro e enxerga mais. Você sabe o que faz bem e não faz bem para ele. Você é generosa ou generoso quando nega ou não? Sim, porque você quer um bem maior do que aquele pedido. Aí tem que ter uma hierarquia de bens, né? Que é da área da filosofia, da psicologia, deve saber um pouco isso também. Tem que ter uma hierarquia de bens, não tem? Se eu acho que todo bem é bem, eu não tenho mais hierarquia nenhuma, tudo vale. Então o pai e a mãe, quando nega para o filho algo que ele pede, é porque ele tem em vista algo melhor e maior. Por isso ele nega aquele pedido. Com Deus é a mesma coisa. Então ele está falando de um Deus generoso, certo? Um Deus que pode nos dar tudo, mas não nos dá o que pedimos muitas vezes, porque a palavra mesmo diz em outro momento que pedimos mal. Porque não sabemos o que pedimos, porque não conhecemos nem a nós nem ao mundo para pedir de forma acertada. E às vezes pedimos algo que pode nos fazer mal, em vez de nos fazer bem. A palavra segue, obviamente falando da generosidade de Deus, e ele dá um atestado para essa generosidade, a maior generosidade que poderia haver da parte de Deus. Deus, em vez de nos dar tudo, ele se faz pobre como um de nós. Tendo o poder de realizar todas as curas e todos os milagres, ele assume a minha fraqueza e a minha doença. Ele assume a minha limitação e a tua, para estar conosco nos nossos sofrimentos. O que é mais amor? Alguém que só dá ou alguém que quer estar junto? O que tem mais peso de amor? O que você acha que tem mais peso de amor? Meter a mão no bolso, solucionar um problema ou estar junto sofrendo o problema? Querer sofrer, isso é o ato da compaixão. A compaixão é trazer ao teu coração um sofrimento que não é teu. Por isso ele é generoso. Quando nós estamos falando da generosidade de Deus, eu só provoquei no início para que você possa ter um discernimento de como que a tua cabeça gira. Porque quando nós falamos de generosidade, automaticamente nós pensamos que é dar tudo, é ter o poder de fazer todas as coisas, não é? Mas é de um outro bem muito maior que a Escritura está falando. Ele começa falando de generosidade de Deus, depois ele fala que esse Deus, que é Cristo, se faz pobre como um de nós. Como que ele pode levar alguém se primeiro ele não desce para estar no patamar daquele alguém que ele leva? Faz o exercício de subir no elevador, sem que o elevador venha te pegar cá embaixo e leve para cima. Vai subir? Não, só você escalar o prédio. Né? Não tem como, o elevador tem que descer. Para levar você para um estágio superior. Deus em Cristo é este Deus presente que desce ao teu estado. Que assume a tua natureza, que está contigo nas tuas dores, que está contigo na tua privação, que está contigo naquela dor que só você sabe que você tem enfrentado. E ele desce para estar junto, para na sua generosidade te elevar e te santificar. E te enriquecer, a Escritura vai dizer até de forma redundante, né? Com a pobreza dele, porque a pobreza de Deus revela uma outra riqueza que é a sua compaixão, a sua generosidade. Então ele vai te ensinar a fazer como ele faz. Vai ver a vida dos santos, vê se a vida dos santos não são um espelho de Cristo. E se eles não fizeram a mesma coisa que Cristo. Porque na pobreza de Cristo, Cristo ensina aqueles que ele salva a ser reflexo dele no mundo. Que passam a ser outros Cristos. Não é assim que os cristãos foram chamados de cristãos? Os cristãos não se deram o nome de cristãos, foi a sociedade que deu o nome para os cristãos de cristãos, porque viam espelhados nele o mesmo Cristo. Quantas vezes você precisa descer ao nível do outro? Eu não estou falando nível aqui no sentido de menosprezar, eu digo no sentido de alcançar aquele coração. Quantas demoras você vai precisar esperar para que o outro possa te acompanhar? Quantas vezes você precisou esperar, quantas vezes eu precisei esperar para alcançar aqueles corações que talvez naquela hora não enxergassem, não ouvissem nada, além das suas próprias dores, sofrimentos, incompreensões e confusões. E assim Deus faz conosco. Ele espera o tempo que você volte o olhar para Ele e se deixe ser tocado com a sua pobreza. É ou não é assim que Cristo estava na cruz, meu Pai?
É ou não é que a pobreza escancarada de Cristo na cruz e a sua nudez, rejeitada até pelos dele, rejeitado por aqueles que eram o povo dele, perseguido por aqueles que eram o povo dele, incompreendido por aqueles que eram o povo dele, ele não deixou de amar, ele não abandonou o povo dele, ele não deixou de ser judeu. Mas é tanta riqueza na pobreza de Deus, que a cruz revela, que a salvação não ficou só para o seu povo, se estendeu e alcançou a mim e a você. Quantos será que Deus vai, através de ti, alcançar? Mas não, você talvez está com o teu olho fixo nessa generosidade que você espera, nas graças que você acha, nas graças que você espera, nos pedidos que você faz, quando você vai silenciar para ouvir o que Deus tem para te dizer? Quando você vai ter a coragem de parar de pedir tanto e de dizer, Senhor, eu confio em Ti, porque o amor é um ato de confiança, é ou não é? Um amor que pede prova o tempo todo, me desculpe para aqueles que pedem prova. Você não ama, você não confia, você ainda está agindo na tua insegurança. O amor real não pede prova de nada, o amor real sabe. Sabe que é, porque a verdade não precisa ser provada, ela se comprova se a verdade é. E ela se impõe pela própria realidade. Então, o ato nosso de pedir a Deus exatamente o tempo todo prova, de pedir a Deus o tempo todo a ação dele, no fundo revela o nosso desamor. Nós ainda estamos apegados às coisas que ele pode nos dar em detrimento dele. Queremos as coisas e não queremos o autor das coisas. Queremos o que o amor pode dar, mas não queremos o amor feito carne, que é Cristo. Horas. E a prova é a marca concreta disso. Desculpa, eu sou redundante falar, mas o nome da comunidade é Missão Amigos da Cruz. Se você não quer ouvir falar de cruz, você não vem aqui. Você não vem, né, os Amigos da Cruz, porque nós vamos falar de cruz. Porque não tem como não falar do amor, porque o Evangelho é o amor. Porque o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa que é a palavra de Deus que se fez carne e morreu numa cruz. Falar do Evangelho e não falar da cruz é trair Cristo. Falar de Cristo e não falar da cruz é trair Cristo. E a cruz é a prova concreta. Está aqui a cruz dos Amigos da Cruz, que eu desenhei enquanto cuidava do meu pai com câncer, há 13 anos atrás, que é o símbolo da consagração, que nós trazemos no peito também, os consagrados. Na cruz é a prova concreta dos que amam e não amam. Por isso terminou sozinho. De novo digo, sem me cansar, e direi eternamente se preciso for. Por que não estavam os 5.000 que ele alimentou com os pães na hora da cruz? Por que não estava com ele na cruz aqueles que viram o milagre da multiplicação? Porque não queriam o amor, queriam apenas a obra que esse amor fazia, que naquele momento era saciar a barriguinha. Percebe? Acham que a generosidade é o que recebe, não querem o autor da generosidade, não querem amizade com Deus, coisa nenhuma. Não estavam amando a Cristo, queriam apenas encher o estômago. Deus tinha toda a graça, mas comeram migalhas. Tinha uma